Olá, seja bem-vindo à videoaula de hoje, né? Retornando aí as nossas videoaulas, eu estava viajando e a gente retornou e agora vamos para o que interessa, tá? Hoje nós vamos falar de SR3, então se você está assistindo essa videoaula no YouTube, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quer entrar lá na comunidade do WhatsApp, onde nós estamos mais próximos, mais conectados diariamente, já entra lá na comunidade através do link que está na descrição dessa videoaula, perfeito? Bora para cima então, hoje nós vamos falar de simetria de reversão, né? Então vamos falar de SR3. SR3 que é a nossa simetria de reversão. Fábio, eu estou aqui pela primeira vez e eu não entendo o que é a simetria de reversão. Maravilha, se você quer entender o contexto todo do meu operacional, vai no YouTube, tá? Tem lá método 3R. Tá? Clica lá e assiste todos os vídeos que tem lá. São 24 vídeos que tem lá e vai te mostrar todo o contexto do meu operacional, tá bom? Então já vai lá, se inscreve no canal e assiste essas aulas depois dessa daqui, perfeito? Então SR3 é simetria de reversão no mercado, tá? Como eu encontro essa simetria de reversão no mercado? Ela é corpo barra pavio ou pavio barra corpo. Dessa forma você encontra a simetria, independente de cor das velas. Perfeito? Então dessa forma você encontra a simetria dentro do gráfico. Ok? Então eu vou desenhar para vocês aqui como é que funciona essa simetria no gráfico, tá? Então, vou fazer uma simetria aqui numa vela em velas de alta, tá? Ó. E aqui agora, ó, vamos supor essa vela aqui reverteu, tá? E travou aqui. Ok? Então vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Manda aí, pode escrever aí qual que é a dúvida, tá bom? Então aqui, pessoal, eu tenho a minha simetria, ó. Corpo com pavio ou pavio com corpo. Perfeito? Simétrico. Olha a minha simetria aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco aqui. Ó, aqui eu tenho minha simetria, ó. Bem claro para vocês, ó. Pavio e corpo simétrico, fazendo o quê? Uma SR3, ó. SR3. Então a simetria ela é corpo com pavio ou pavio com corpo, independente de cor da vela, tá? Porém aqui nós temos algumas regras. E a regra de número 1 aqui é a seguinte, ó. Primeira regra dessa simetria. A primeira regra dessa simetria é a seguinte. O pavio que trava em simetria, em SR3, deve ter mais de 25% do tamanho do corpo da vela. Vocês estão entendendo? Então, o pavio que trava em SR3 deve ter mais de 25% do tamanho do corpo da vela. Então, esse pavio aqui, ó. Esse pavio aqui, tá bom? Ele tem que ter mais de 25% do tamanho do corpo dessa vela. Para ficar claro isso para vocês. Perfeito? Essa é a primeira regra. Se o pavio tem menos de 25%, for um paviozinho pequeno, você não marca. Por quê? Porque você vai tomar um loss. Perfeito? Então aqui nós temos essa questão aqui. Ok? Deixa eu fechar aqui essa
persiana aqui que eles estão. Vamos ver se diminui o barulho. Vamos lá. Então, olha só. Aqui nós temos a nossa SR3, então. Show? A primeira regra foi aquela que eu expliquei. Agora vamos para a segunda regra. A segunda regra é a seguinte. O movimento da vela que travar em SR3 deve ser sanfonado. Então pega essa daqui. O movimento da vela que travar em SR3 deve ser sanfonado. Como assim, Fábio, o movimento? Essa vela aqui, ó, tá? Vermelha, quando ela for travar em simetria, ela tem que fazer o movimento sanfonado. O que é o movimento sanfonado? Não é aquele movimento lento, tá? Não é aquele movimento de explosão, ok? E não é aquele movimento que faz assim, ó, vai, volta, dá uma parada, volta, vai, dá uma parada. O movimento sanfonado é isso aqui, ó. Ele fica o tempo todo trabalhando, ó, tá? Ele vai, volta, ele não para, é um movimento que está o tempo todo trabalhando. Isso daqui é um movimento sanfonado. Essa vela aqui, tá, que travou na simetria, o movimento que ela tem que fazer é exatamente esse, ó. Ela abriu, desceu, foi, subiu, voltou na abertura, está descendo, está movimentando, desceu lá embaixo, voltou e ficou fazendo aquele vai e volta o tempo todo. Aí no finalzinho aqui, ó, o que ela fez? Ela deu uma... Vamos supor que ela foi lá, ela desceu, voltou aqui e travou na simetria. Ficou claro isso para vocês? Vocês entenderam o movimento dessa vela? Vocês compreenderam o movimento desse candle? Quem entendeu, digita o número 1 no chat aí, rapidinho. Vai lá. Vocês entenderam o movimento? Sim, né? Maravilha. Alessandra, Dirlene, Mizinho, show de bola. Então, antes de eu continuar, ó, você que está no YouTube, já deixa o like nessa videoaula, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quer entrar lá na comunidade do WhatsApp, o link está na descrição dessa videoaula. Por que é importante você entrar lá na comunidade do WhatsApp? Porque lá nós estamos próximos, conectados todos os dias. Então lá você vai poder tirar suas dúvidas, lá você vai poder entender como é a vida de um trader profissional, como é a mentalidade dele, como é o emocional dele, como é o operacional dele, o protocolo, plano e tudo isso. Então já entra lá na comunidade 3R, tá? O link está na descrição dessa videoaula. E você que está no TikTok ao vivo comigo, se você quer entrar lá na comunidade, o link está na bio do TikTok, tá? É só clicar na bio e entrar lá na comunidade. Feito? Fábio, vamos lá. A vela tem o pavio, a vela anterior tem o pavio com mais de 25%, a vela que travou na simetria fez o movimento sanfonado. O que acontece agora? Acontece agora que na próxima vela você faz o movimento de reversão. Você, nesse caso aqui, entraria comprado nessa vela aqui. Tá? Então você entraria comprado nessa vela aqui. Perfeito? Por quê? Porque ela vai fazer a reversão do mercado. Então aqui seria a tua entrada de compra. Entenderam isso aqui? Ficou claro isso aqui para vocês? Fábio, como funciona essa entrada? Eu vou numerar as velas aqui para vocês compreenderem de uma forma melhor. A primeira do movimento, segunda do movimento, terceira do movimento, quarta do movimento, primeira do movimento. Sempre que troca de cor é a primeira do movimento, ó. E aqui primeira do movimento. Quando fizer a simetria, o movimento, né, tiver tudo correto no teu checklist, você vai fazer a entrada na primeira vela do movimento. Não é na segunda, não é na terceira. Você vai
travou em simetria, fez um movimento sanfonado, travou em simetria, na próxima vela você entra de reversão do mercado. O que é reversão do mercado? Pô, é muito simples, né? Se o mercado está em baixa, você vai entrar para compra. Se o mercado está em alta e fizer a simetria em cima, você vai entrar para venda. Compreenderam? Ficou claro isso aqui para vocês? Posso apagar o que está aqui? Posso apagar o que está aqui? Se ninguém tiver uma pergunta. Tinha uma pessoa aí que tinha uma pergunta, mas não fez. Se fez, não chegou a mensagem para mim, tá? Se tu tiver lá no grupo ou tiver meu WhatsApp, manda no WhatsApp a pergunta que eu respondo aqui. Mas se tu mandou uma pergunta aqui, não chegou para mim. Maravilha? Então tá. Vou apagar aqui e nós vamos lá para o gráfico para vocês verem como é que funciona no gráfico, tá? Vou mostrar a entrada que eu fiz hoje ao vivo com a galera ali. Que horas que foi? 9h15 da manhã. 9h15 da manhã. Eu nem vi qual é que foi o mercado, né? Nove e 15 da... Ah, aqui, ó. Já achei, ó. A nossa entrada hoje de manhã, tá? Ela foi aqui, ó. Nessa vela aqui. Foi nesta vela aqui, ó. A nossa entrada hoje de manhã. Perfeito? Por que nós fizemos a entrada nessa vela? Porque ela travou numa simetria aqui, ó. Essa vela aqui, ó, travou numa simetria aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui, que é daqui para cá. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a nossa SR3, tá? SR3, pavio e corpo travados, ó. Perfeito? Formando uma SR3. Então observa que essa vela aqui fez um movimento sanfonado, não está em M5, está em M1, tá? Essa vela aqui fez um movimento sanfonado, ela travou, quando ela deu o último suspiro dela, o corpo dela travou desse pavio aqui, esse pavio tem mais de 25% do tamanho do corpo da vela, tá? Travou nesse pavio e nós pegamos a entrada aqui, nessa vela aqui, o inzão. Aqui foi a nossa entrada para a reversão. Pegamos um winzão bem tranquilo, tá? Perfeito? Essa foi a nossa entrada de hoje. Bem tranquila. Quem estava ao vivo comigo e pegou essa entrada junto comigo hoje de manhã? Tem alguém que está no TikTok ao vivo comigo que pegou essa entrada hoje de manhã? O Agonia, o Pablo. Foi uma entrada tranquila ou ela foi difícil? Júnior, Pablo. Eu estava, mas não peguei a Cris. Top demais, né? Por quê? Tranquilão, né? Por quê? Simplesmente... eu, dentro do meu checklist, dentro daquilo que é o meu plano, dentro do meu protocolo, eu simplesmente esperei fazer tudo o que tem que fazer e executei a entrada. Sem medo, sem ganância, sem ego,
sem ansiedade. Eu só executei a minha entrada. Perfeito? Então, o operar, pessoal, não é difícil. E vou ser sincero com vocês. Operacional, gerenciamento não é difícil. O mais difícil é o que o próprio Júnior falou ali no começo da live. É o emocional, é a mentalidade. O que faz vocês quebrarem dentro desse mercado não é o operacional. Porque o operacional é muito simples. O gerenciamento é muito simples. O que faz as pessoas quebrarem dentro desse mercado é o emocional. É a mentalidade das pessoas. Hoje as pessoas, quem entrou lá no grupo, lá na comunidade do WhatsApp, você que está assistindo essa videoaula, você que está assistindo essa live ao vivo, se você quer entrar lá na comunidade do WhatsApp, para você que está no TikTok ao vivo, o link está na bio. É muito importante você entrar lá, porque nós estamos conectados diariamente lá. Nós podemos conversar lá dentro, ok? A qualquer momento. E para você que está no YouTube assistindo essa videoaula, o link está na descrição. Então vale muito a pena você estar lá na comunidade. O link está na bio do TikTok. Clica ali e entra lá na comunidade agora, para você não esquecer, tá? Então, eu coloquei um vídeo lá na comunidade agora na parte da tarde, que é do Barsi, né? Que é o maior investidor, pessoa física, né? Com CPF do Brasil. E ele fala lá que uma empresa ela não se constrói do dia para a noite. Uma empresa ela se constrói a médio e longo prazo, dia após dia. Você vai construindo. E o trade não é diferente. O que faz as pessoas quebrarem hoje no mercado é a mentalidade de apostador que elas têm. Porque elas acreditam no que é vendido na internet, que elas vão ganhar dinheiro com facilidade, que ela vai colocar R$100 e vai fazer R$1.000 amanhã. E isso não vai acontecer. É muito mais fácil você quebrar, perder R$1.000 do que você fazer 100 virar 1.000. Você compreendeu? Então existe sim uma maneira de você viver do mercado, mas não é na ilusão do dinheiro fácil, não é na ilusão de você pegar 10 entradas no dia, querer fazer alavancagem, Soros, martingale, sinal, robô. Isso aí é para apostador, isso não é para trader. Trader não vive disso. E eu tenho convicção e autoridade e propriedade para falar isso, porque eu já fui o apostador. Eu, entre 2019 e 2023, eu fui o apostador. Eu acreditava na ilusão do dinheiro fácil. Eu acreditava que sala de sinal, robô, indicador, copy trade, vamos lá, inteligência artificial e entre outras coisas ia fazer eu ficar muito rico do dia para a noite nesse mercado. E eu vivi por 4 anos nessa ilusão. Para depois eu descobrir que tudo isso que é oferecido como facilidade é uma distração para que você fique escravo e dependente de guru e de ferramenta. Então, você não é nada mais, nada menos, você que acredita no dinheiro fácil, no operacional milagroso, do que um apostador que é dependente de guru e de ferramenta. Você não é nada mais do que um apostador, doador de dinheiro para guru e para corretora. E você está nesse ciclo e vai continuar nele, porque você acredita que a qualquer momento vai vir um milagre e vai mudar a tua vida. Vai entrar um operacional milagroso que vai mudar a tua vida. Não existe operacional milagroso. Não existe operacional milagroso. O que existe é um operacional onde tem contexto, critério, regra, movimento, padrões, e você tem que seguir exatamente as regras, as leis de cada operacional. Só que as pessoas não seguem. Então, se você quer ter resultado de verdade, pare de acreditar na ilusão do dinheiro fácil. Pare de acreditar que, ai meu Deus, vai encontrar o operacional milagroso, o gerenciamento milagroso. Eu vou encontrar a sala de sinal milagrosa. Você está se distraindo. Eu vou fazer uma pergunta para quem está ao vivo comigo no TikTok agora. Quem esteve comigo hoje de manhã, em live, fazendo operação ao vivo junto comigo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tinha média móvel, banda de Bollinger, Fibonacci, suporte, resistência, LTA, LTB marcada. Eu tinha alguma coisa marcada na minha tela?
ou eu estava operando com a tela limpa? Não tinha nenhum tracinho, nada. Eu estava operando com a tela limpa ou eu tinha alguma coisa marcada? Vamos lá. Você que está no TikTok. Nada. Gráfico limpo. Pablo, não. Análise de gráfico limpo. Se tinha, o André Luiz, se tinha, eu não vi. Sabe por quê? Porque eu opero o gráfico. Eu não fico distraído com banda de Bollinger, com média móvel, com fractal. Isso é distração. Isso é distração. Eu vou te dar um exemplo muito prático agora para você entender. Quando você está dirigindo o carro, tá? Se eu colocasse dentro do carro uma pessoa falando no teu ouvido o tempo todo, eu colocasse uma galinha, eu colocasse um porco lá dentro, um gato, enchesse de coisa ao teu redor, tu não ia ficar perdido? Tu não ia ficar distraído com toda aquela quantidade de coisa? Sim ou não? Fala para mim. Digita para mim no chat aí. Eu gosto de fazer conjecturas reais que pode acontecer. Para você entender a diferença. O que você acha? Se eu colocasse um monte de animais dentro do carro, tá? Lá, gerando ruído, barulho para você, você ia estar concentrado na estrada ou você ia ficar disperso? Você ia ficar perdido? O que ia acontecer com você? Vai lá, digita para mim aí, vamos ver. Ninguém vai falar? Vamos lá. Digita para mim o que ia acontecer com você aí. Você ia ficar distraído? Você ia ficar distraído. E observa o seguinte, quando você está dirigindo, o que acontece, pessoal? Você está focado no movimento que a estrada vai fazer. Você está sempre olhando lá na frente, qual é o movimento que você precisa fazer junto com a estrada? Vocês compreenderam? A mesma coisa no gráfico. Para de acreditar na distração e começa a observar o movimento do gráfico. Acompanha a estrada que o gráfico está percorrendo, que ela está fazendo, o caminho que ela está andando. Ela está dizendo para ti o seguinte, meu amigo, eu agora, ao invés de subir, eu quero descer, eu quero fazer uma curva. Vamos junto comigo. Agora, quando você tem fractal, banda de Bollinger, média móvel, você tem 300 linhas na tela, como é que tu vai ver o movimento da vela? Como é que tu vai ver o movimento do gráfico? Tu tá olhando para o lado errado. E é por isso que as pessoas estão perdendo dinheiro no mercado. 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado. E o problema não é operacional. O problema é mentalidade emocional. Estão distraídas o tempo todo. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que essa videoaula aqui tenha feito sentido para você que está comigo ao vivo no TikTok, para você que está também assistindo essa videoaula